noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos comentar os itens 18, 19 e 20, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós vamos falar sobre as preces, mas eu gostaria de perguntar a vocês se vocês acham que Deus castiga ou que Deus perdoa. Vocês acham que Deus castiga, que Deus perdoa? Quem acha que Deus castiga aí, pessoal? Alguém acha que Deus castiga? Sim ou não? Não. Hã? Não. O frio já acabou, né, pessoal? A gente já está mais... O frio deixa a gente meio encolhido, né? Aí começa a esquentar, a gente fica mais solto. Né? Então vamos lá. Deus não castiga, né? Por isso que vocês disseram, e vocês disseram que Deus perdoa. Mas para que Deus nos perdoasse, Ele deveria se ofender com as nossas faltas. Porém, Deus não se ofende com as nossas faltas, porque Deus é Deus. Né? Então, se Deus sendo Deus, Ele não está, porque a gente busca uma semelhança que é natural de nós para com Deus e de Deus para conosco. Então, a gente pensa que Deus se possa perdoar, porque talvez nós nos ofendemos e, consequentemente, perdoamos. Ou devemos perdoar, espero que seja assim. Perdoamos a nossa maneira, né? Cada um tem a sua maneira de perdoar, não é assim? Tem gente que perdoa assim, eu perdoo, mas não quero nunca mais olhar para a cara dele. Tem assim? Hein? Quem perdoa e nunca mais quer ver a cara da pessoa? E quem perdoa e quer botar a pessoa dentro da casa? Não. Quem? Hã? Eu vi um dedo aí levantado aí. Quem é? Quem é? Ah, Simone. Muito bem, Simone. Depois farei alguns exercícios com você para desenvolver essa alma endurecida. Então vamos adiante. Então, com relação ao castigo. Toda vez que disparamos a lei contra nós, somos inevitavelmente responsabilizados por nossas ações, ou seja, arcamos com as consequências dos nossos atos. Então, esse castigo vem porque ele está na lei. Mas não é que Deus fica olhando assim, opa, vou castigar aquele ali, vou castigar aquele lá, não. Existe uma lei, certo? Então, vamos adiante. E o perdoar, né? Deus não se ofende, mas enxerga os nossos reais sentimentos. E à medida que isto acontece, obviamente, há um efeito nisso aí. Está dando para entender? Ele não se ofende, mas ele enxerga o nosso coração. Se nós nos arrependemos daquilo que fazemos, das nossas ações, isso tem algum tipo de valor. E a lei de Deus, ela não castiga, porém, ela dá um bônus àquele que segue a sua lei, que anda dentro da sua lei. Deu para compreender isso? Na lei dos homens, o único bônus que você tem de andar na lei é não ser punido. Na lei de Deus, não. Na lei de Deus, você andou dentro desta lei, você recebe um bônus, porque é uma lei de amor. Está dando para compreender isso? Quando você perdoa, aí eu vou dizer agora o primeiro bônus. Quando você perdoa, alguém sabe qual é o bônus que você recebe? Quando você perdoa uma pessoa, qual é o bônus que você recebe? Vamos lá. Alguém sabe dizer? Vou falar de novo. Quando você perdoa uma pessoa, qual é o bônus que você recebe? Pode. Pode, Al. Você perdoa alguém,
você tira do seu coração aquele pesar que vai para onde? Que adoece as suas células. Esse é o bônus que você recebe. Você evita uma doença. Está dando para compreender isso, pessoal? O perdão está diretamente ligado a uma vida mais saudável. Ok? Da mesma forma que quem sorri mais tem mais vida, tem mais energias positivas, quem sorri menos tem mais energia pesada. Nesse ponto aí eu estou ferrado. Mas vamos adiante. Vamos começar com as nossas leituras. Vai ser lido o primeiro item da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 18, ela vai ler. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Um espírito sofredor é aquele que no livre-arbítrio, no exercício do seu livre-arbítrio, enquanto que encarnado, ele comete os seus enganos, as suas mágoas, os seus apegos e uma série de outras coisas que, se eu for falar tudo, aí o tempo passa. E aí, quando ele desencarna, ele vai nessa condição, ele vai estar lá nessa condição, ele vai despertar nessa condição aí. Quando você faz uma prece para esse espírito sofredor, ela chega para ele como se fosse uma lanterna na escuridão, um bálsamo para ele, uma descarga positiva de energia que renova. Ora, ele está no plano espiritual. Se ele tem apegos aqui, e se ele está lá sofrendo, ele vai continuar com esses apegos. Na hora que essa prece chega até ele, ele vai começando a mudar o seu estado mental. Da mesma forma que nós temos um estado mental aqui, enquanto que encarnados, nós teremos da mesma forma um estado mental desencarnado. E a mudança do estado mental, um dos princípios que pode proporcionar essa mudança é uma prece. Porque enquanto que encarnado, esse indivíduo, esse ser, esta alma, ela tem aqueles ali afins, aquelas pessoas que o amam. E quando ele desencarna, as pessoas continuam com o mesmo sentimento. Então não é porque a pessoa desencarnou que ela não vai receber essas suas preces. Está dando para compreender isso? Então vamos adiante com muita coisa. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E, num e noutro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irreversíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Se nós pensarmos que existe algumas religiões que encaram dessa forma e a gente respeita, porém, se nós pensarmos que só há dois caminhos, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, como é que seria isso? Como é que essa lei de amor seria aplicada se a vida, ela continua? Se mesmo você desencarnando, você continua vivo. Como é que se aplicaria a lei de amor?
se você não vai dar a possibilidade desse espírito continuar, ele vai estar condenado eternamente. Como é que seria? Não existe uma forma de explicar isso se você não conseguir compreender que esse espírito, quando ele desencarnar, ele vai continuar vivo. E em algum momento ele vai voltar. Então ele não pode estar condenado. Até mesmo na nossa justiça, na justiça dos homens, as pessoas pagam as suas penas e elas têm a possibilidade de continuar. Uma pena é aplicada nas nossas leis para que essa pessoa seja ressocializada. Não é assim? E essa pena, ela tem ela é numericamente classificada de acordo com o grau do delito que você cometeu. Né? Não é assim? Não é dessa forma que funciona? Então não pode as leis de Deus, que são as leis perfeitas, elas terem uma pena que seja eterna. Deu para entender isso, pessoal? Então vamos adiante. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que se submeter e adorá-lo. Quando você faz uma prece, você não pede para que as leis de Deus sejam modificadas, porque elas são imutáveis. Não há como modificar essa lei. Agora, quando você faz a prece, você está fazendo a prece para direcionando os seus pensamentos, as suas energias, para aquele que está sofrendo, para aquele que está no erro. Você faz essa prece para que ele encontre em si forças para consertar. Então não tem nada a ver. A prece não é para mudar as leis de Deus. Tudo, eu já disse isso aqui algumas vezes, vou dizer novamente. Tudo está em Deus e tudo segue para Deus. A prece que você fizer para o desencarnado, para o sofredor, ela vai seguir para Deus. Porém, esta prece é para aquele que sofre, para aquele que está desencarnado, para que ele, através do seu livre agir, ele busque ajuste às leis de Deus. Obviamente que toda vez que se infringe uma lei, a lei de Deus, você vai ter, já falei aqui antes, você vai ter uma ação contrária, ou seja, você vai ter algum tipo de punição. Porém, não é para mudar a lei, é para aquele que está desencarnado. Está dando para compreender isso? Ou não está dando para compreender? Então vamos adiante. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração, se o arrependimento chega logo. Ou seja, está nas mãos daquele que sofre, está nas mãos daquele que tem um ajuste com a lei. Basta que ele modifique as suas atitudes. Deu para compreender isso? Tem um filme bem interessante, é um filme já antigo, que é o filme do Homem-Aranha. Não sei qual é o Homem-Aranha. Eu sei que ele está com aquela roupa, solta a teia, então é o Homem-Aranha. Agora, se é o Homem-Aranha, se é o Homem-Aranha de agora, eu sei que é o Homem-Aranha. Então tem uma cena no filme do Homem-Aranha que é bem interessante. Ele está chateado com uma determinada pessoa
ele vai com um evento de luta, e aí é acordado a ele um determinado valor. Só que aí ele não recebe esse valor. Ao final dessa luta ele fica chateado, e logo na sequência, o que ocorre? Uma pessoa, um bandido, vai até lá e assalta este homem. Quando ele assalta esse homem, o Peter Parker, não é isso? Está logo no caminho ali, ele tem como impedir que esse bandido fuja. Só que ele não impede. Ele pensa assim, não é comigo, esse cara me lesou, eu não vou me meter nisso. Só que na sequência, esse mesmo bandido acaba por matar o tio dele. O que a gente pode tirar disso daí? É que não basta só você não fazer o mal. Não basta. Todo mal que você não combate, você também tem responsabilidade sobre ele. E isso daí, aí vai no íntimo de cada um. Eu não tenho como dizer para você assim, esse aqui é mal que você vai combater, esse aqui... Não, isso é do íntimo de cada um. Mas, com certeza, o mal que você não combate toma parte de você. E nós temos que pensar também que toda vez que nós fazemos as nossas preces, as nossas orações, e nós direcionamos o nosso pensamento, aqueles homens que estão homens como espécie, homens e mulheres, tanto faz. Mas enfim, que fazemos as preces, mesmo para aqueles que cometeram seus equívocos, mesmo para aqueles que estão nas penitenciárias ou em qualquer situação, quanto menos homens maus, homens persistentes no erro estiver, melhor será a sociedade. Isso é uma responsabilidade de todos. Não basta só nós acharmos que quem está do outro lado sofrendo, ele está sofrendo lá do outro lado, mas ele é a boa peça. Então ele tem que sofrer lá mesmo. Olha, se a gente já tem dificuldade para lidar com os maus que podemos ver, imagina aqueles que não podemos ver. Como é que é isso? Então, essas preces, elas vão também para isso. Agora, quando você direcionar uma prece para um ente querido, ou para alguém que vocês têm a ideia de que está sofrendo no plano espiritual, essa prece, ela não pode chegar de uma forma como apego. Nós não devemos fazer as nossas preces para os desencarnados, para os sofredores, com apego. Está dando para compreender isso, pessoal? Eu queria tanto que ele estivesse aqui. Quando ele estava aqui, ele limpava, cozinhava, costurava, fazia tudo dentro de casa. Isso é um apego. Isto é um apego. E nós devemos aceitar e compreender as leis de Deus. Porque o encarnar e o desencarnar faz parte do processo. Está dando para compreender isso, pessoal? Está dando para compreender? E quando nós fazemos as nossas preces, nós devemos, vamos pensar assim, existe no livro André Luiz, ele está lá no plano espiritual, ele desencarnou, e aí, ao tempo que ele está lá, chamam ele, nosso lar, chamam ele e falam para ele, então, porque na hora que começa uma prece, é como se uma pequena luz disparasse da terra. Vamos usar terra e céu só para a gente ilustrar, porque senão a gente vai ficar explicando aqui e aí não vai. Então vamos dizer terra e céu. Então se dispara da terra uma luzinha para o céu e ela chega ao desencarnado. E aí chega essa luzinha lá para André Luiz, só que ele não sabe, ele não tem condição de ver. Aí o Espírito chama ele, deve ser um dos mentores e tal, chama ele e mostra, tá vendo aqui, essa luzinha aqui, tá vindo em sua intenção. Era a mãe dele. Era a mãe dele que estava fazendo uma prece. E era quem?
polêmica aqui, se era mãe, se era colega, se era uma namorada. Mas a prece chegou, tá, gente? E o mais importante é que era uma mulher, tá? Era uma mulher que fez a prece. Tá bom assim? Tá. Então vamos adiante. Pronto. Então vamos adiante. Então, essas preces, elas chegam. Elas chegam. E eu sempre falo aqui que Chico dizia quando estava desencarnado, quando estava encarnado aqui. Chico dizia quando estava encarnado, mas eu acredito que ele continua dizendo, porque ele não morreu, que a prece de uma mãe, ela arromba as portas do céu. E se ela arromba as portas do céu, ela também arromba as portas do umbral, do inferno, em qualquer lugar que essa alma sofredora esteja. Está dando para compreender isso, pessoal? Está dando para compreender? Então vamos adiante. E há uma história muito interessante que aconteceu, que é o seguinte: um alpinista estava escalando uma determinada montanha, e no que ele está escalando essa montanha, ele acaba se desequilibrando e cai. E ele fica preso só por essa corda. Eles têm uma corda de segurança, tá? Ele fica preso. Isso já era noite, estava muito escuro o local que ele estava. Agora não me pergunte por que ele estava escalando uma montanha à noite, eu não sei. Eu não escalaria nem de dia, mas era à noite. Acho que escureceu. Aí ele começa a fazer a prece. Ele começa a fazer seus pedidos para que Deus salve ele daquela situação. Em um determinado momento, uma voz diz para ele: corte a corda. Aí ele pensa: não vou cortar a corda, porque se já está ruim aqui com essa corda, se eu cortar, aí vai piorar, né? Eu vou desencarnar. E ele continua fazendo as suas preces e novamente a voz diz: corte a corda. Só que mais uma vez ele não atende essa voz. E ele continua. À noite vai avançando, vem a madrugada, ele congela, né? A hipotermia, não é isso? E ele desencarna. Quando a equipe de resgate, no outro dia, pela manhã, vai lá até ele estava a 2 metros do chão. Ou seja, se ele cortasse a corda, na pior das hipóteses, ele ia torcer um tornozelo, machucar uma coluna, um dedo, o que seja, mas ele não desencarnaria. Então, o que a gente tira dessa história? É que nós não confiamos nas próprias preces que fazemos. Porque naquela situação em que ele se encontrava, que essa voz diz para ele cortar a corda, ele pensa que o que estava pior ia piorar. O que estava ruim ia piorar. Só que não, era o socorro. E isso daí está diretamente relacionado ao seu acreditar, ao seu crer. Porque é o crer naquilo que você não vê. É dessa fé que nós estamos falando, na fé inquebrantável. Está dando para compreender isso? Vou fazer uma pequena leitura aqui. Errado. Que nós tenhamos coragem de cortar a corda e se jogar no escuro, só movidos pela fé e a confiança em Deus. Que nós acreditemos em nós mesmos. Esteja diante de nós, mesmo que uma montanha de problemas esteja diante de nós. Meus irmãos, não fiquemos presos a nada que impeça o caminho da salvação, entre aspas. Se o medo nos congelar, aí sim perderemos a oportunidade recebida. Às vezes estamos tão perto, a menos de 2 passos ou 2 metros, que somos vencidos pelo medo de confiar em Deus. Então, meus irmãos,
Hoje eu vi bastante pessoas aqui, encarnados e desencarnados, então não vamos avançar nas obras. Então, era isso que tinha para hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus abençoe.